Administração financeira. Aula Fluxo de Caixa do Investimento. Nesta aula nós vamos ver aspectos da montagem do fluxo de caixa para se avaliar um projeto de investimentos. Essa aula está dividida em 5 partes, 5 vídeos. Além da nossa bibliografia básica, eu indico os livros de finanças corporativas do professor Assaf e do Damodaram. Parte 1. Investimento em ativo fixo, o CAPEX, assim como ele é chamado. O fluxo de caixa do projeto de investimento tem 3 partes. Investimento em ativo fixo, o CAPEX, investimento em capital de giro, que nós identificaremos pela variação da necessidade de investimento em giro, e o fluxo de caixa gerado pelas operações. Começando nesta parte pelo CAPEX. Para fazer um paralelo com a nossa área introdutória do curso de administração financeira, nós estamos aqui, nós estamos olhando os investimentos de uma empresa, só para que vocês se situem, nós estamos olhando os investimentos de uma empresa, olhando como se avaliar um projeto de investimento. Então nós estamos olhando isto e tentando chegar neste fluxo de caixa. Apesar do foco desta disciplina ser projetos de investimento que as empresas estão fazendo, a metodologia que nós estamos utilizando aqui é a mesma metodologia que os investidores usam para avaliar uma empresa como um todo. A empresa como um todo pode ser vista como um grande projeto. Então, nós estamos aqui olhando as decisões de investimentos de uma determinada empresa, no entanto, com o mesmo método, com as mesmas técnicas que um investidor olha a empresa, como ele faz a avaliação dessa empresa, o chamado valuation dessa empresa. Mas, enfatizando, o foco aqui é olhar projetos de investimentos que essas empresas fazem, que estarão aqui nos ativos dessas empresas. Olhar projetos que vão ou não agregar valor para essa atividade empresarial. O ponto desta aula é se chegar a este fluxo de caixa. Voltando aqui, na primeira parte da aula, investimento em ativo fixo. Nós temos que chegar num número inicial para o fluxo de caixa que vamos montar. Esse número depende de quê? Compra de terreno, construção do prédio, máquinas, equipamentos. Aqui é muito importante projetos de engenharia. Engenharia, infraestrutura básica, projeto de infraestrutura básica, projeto ambiental extremamente importante, projeto civil, projeto elétrico, ou seja, todos os projetos são importantes. Projetos de TI, toda a infraestrutura de TI necessária tem que estar prevista, tem que estar planejada, tem que estar projetada. E o desafio é traduzir tudo isso num orçamento financeiro. Veja que a competência aqui para se chegar neste número é muito pouca, de economistas, de contadores e muito mais de engenheiros. É o pessoal da infraestrutura, é o pessoal da engenharia que tem capacidade de dar um bom número para se montar esse fluxo de caixa. Nós que estamos na área financeira, nós precisamos desse número, mas quem tem a competência para se chegar a este número não somos nós, é o pessoal que trabalha especificamente com isso. Nós vamos ter que chegar nisso, o empreendimento vai ter que ficar pronto. Eu tenho uma parte de terreno, eu tenho a parte de infraestrutura, eu tenho a parte de prédio, tudo que vem dentro deste prédio, eu preciso disso aqui, de um fluxo de caixa. Na verdade, a ordem nem é esta, né? A ordem é esta, nós precisamos estimar a partir dos projetos, chegar no fluxo de caixa, para um dia nós conseguirmos visualizar isto. Toda a análise para o investimento, para a despesa de capital, tem que acontecer antes de estarmos vendo estas fotos bonitas. Tem que acontecer aqui no momento do tempo, antes disto aqui. Aqui um detalhe, o gasto efetivamente ele não acontece
assim, na data zero. Ele acontece muitas vezes ao longo do ano e muitas vezes ao longo de 1, 2, 3 anos. Por simplificação, é muito comum nós considerarmos o investimento em CAPEX apenas na data zero. Isso é uma simplificação. Ela prejudica a análise. Se este número resumir bem tudo o que vai ser investido ao longo do ano, ao longo dos 2, 3 primeiros anos, ele não prejudica muito a análise, mas é uma abordagem mais conservadora, porque despender todo o caixa na data zero é diferente de ter uma folga para despender o caixa ao longo de 2, 3 anos. Isso é uma simplificação conservadora. Ela pode colocar em risco a viabilidade de alguns projetos. Mas eu repito, é uma abordagem muito utilizada e bastante conservadora. Mais um detalhe na montagem do que é investido em capital inicial, em ativo fixo, é o horizonte de planejamento. Quando se analisa um projeto, geralmente determina-se um prazo, um horizonte, frequentemente 5 a 10 anos, ou seja, nós vamos analisar o projeto ao longo de 5 a 10 anos. O projeto tem começo, tem meio, tem toda a tua operação e tem fim. Analisa-se esse tempo, coloca-se esse prazo e aí é preciso analisar o que acontece nesse final. Muitos projetos têm gastos significativos, vamos colocar entre aspas, de desmanche, principalmente projetos que têm impactos ambientais. O terreno tem que ser entregue, aquele local tem que ser entregue assim, de forma que ele esteja pronto para um outro projeto. Então, muitas vezes é necessário considerar gastos aqui no final do projeto que nós podemos chamar gastos de desmanche. E é preciso considerar também o que sobrou daquele projeto. Muitas vezes o projeto pode ser aquele empreendimento no estado que ele está, ele pode ser vendido ou partes dele podem ser vendidas. Essas partes têm que se considerar o fluxo de caixa do que se consegue vender. Este fluxo de caixa, ele tem também o que? Ele tem um imposto de renda, essa venda tem um imposto de renda e contribuição social que incidem sobre a venda do que pode sobrar aqui no final. Esta venda é resultado do valor da venda menos o valor contábil. Então é preciso fazer um controle do valor contábil para apurar o imposto de renda e contribuição social. O fluxo de caixa da venda, quanto se conseguiu apurar na venda do que se está vendendo aqui, menos o imposto de renda e contribuição social que incidem sobre esta venda, é o fluxo de caixa a ser considerado aqui. Então, para considerar todo o período de análise do projeto, nós temos, do ponto de vista de CAPEX, nós temos os investimentos iniciais, que podem estar resumidos apenas numa data, ou podem estar distribuídos nos anos iniciais, e nós temos o que acontece no final. No final, nós podemos ter um fluxo de caixa da venda do que sobra, e nós podemos ter um fluxo de caixa negativo do, entre aspas, desmanche do que está sobrando. Com isso, nós terminamos a parte 1, investimento em ativo fixo. Daqui a pouco, parte 2. Qualquer comentário, por favor, envie-me um e-mail.